Com todo mundo aí acompanhando esse trabalho, esse projeto muito bacana da Árvore de Livros. A gente está aqui para mais um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos e todas. Quero começar me apresentando. Eu sou a Janine Rodrigues, sou escritora de literatura infanto-juvenil e educadora e fundadora da Piraporeando, que é uma edtech que atua na área de educação para a diversidade, principalmente na área de educação antirracista, anti-bullying e sem preconceitos. Então, quero agradecer o convite da Árvore de Livros para mediar essa mesa tão especial, né, com esses educadores, artistas também, que estão aqui para compartilhar um pouco da sabedoria deles conosco. Bem, falando um pouquinho sobre o tema, né, da conversa de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa super importante, que é a importância aí da educação e os seus impactos na sociedade. Mas antes eu quero apresentar os nossos convidados e dizer, como vocês devem já estar acompanhando aí, que a gente tem tradução de Libras, né? Então, vai compartilhando aí o link do evento com todo mundo e vamos aí também acompanhar essa tradução de Libras que traz mais acessibilidade para o evento. Bem, quero começar, então, falando especificamente do evento, apresentando que esse evento ele é idealizado e realizado pela Árvore de Livros. A Árvore de Livros ela é fruto da união de duas empresas, né, de duas soluções de literaturas digitais para escolas do Brasil. Juntas, elas querem impactar ainda mais escolas, incentivando a leitura por meio de um acervo diversificado e levando inovação para a sala de aula. Fazer um parênteses aqui, que a gente é parceiro, né? Nós somos parceiros da Árvore de Livros e temos muita alegria por isso, porque realmente é um trabalho de muito primor, feito com muita dedicação e que realmente gera impacto na educação. Quero apresentar esse evento falando sobre a importância desse momento, que a gente está um pouquinho separado, né? Estamos aí à distância, mas criando caminhos e possibilidades para estarmos mais próximos e trabalhando nas pautas da educação que são muito importantes para nós, né? Então, com esse intuito, a Árvore de Livros, ela criou o Conversas que Transformam, que é um evento promovido pela Árvore de Livros, e que tem aí esse intuito, né, de trazer discussões sobre a educação. A Árvore de Livros ela tem um trabalho que já impactou 1 milhão de alunos, né? Então, realmente é um trabalho que está no Brasil inteiro. E esse evento digital ele foi organizado porque não podemos estar perto agora, mas a gente pode se conectar para a troca de experiências e para a promoção de construção de conhecimento. Ontem teve a participação, esse evento teve a participação do José Pacheco, foi também um evento muito importante, né, com discussões muito relevantes, e a gente ainda vai ter outros encontros, né, com outros educadores, acompanhem a programação. Amanhã tem um bate-papo sobre escola remota e saúde mental. Bem, acompanhem a programação para vocês saberem direitinho os horários, né, e quem está participando dos eventos, tá? Tem o link também para vocês poderem compartilhar, lembrando que tem que fazer a inscrição para participar do evento, que é gratuito, tá? A inscrição é gratuita. Bem, começando aí a apresentar os nossos convidados, né? O tema de hoje, né? Como eu falei, é sobre a importância aí da educação e os seus relacionamentos, né, os seus impactos na sociedade. Quero começar apresentando o Edu Valadares. O Edu, ele é designer, dá um tchau aí, Edu, para a galera que vê isso aí. O Edu, ele é designer de aprendizagem, criador da metodologia Guia do Estudo Perfeito na plataforma online Descomplica, já realizou 5 palestras internacionais, foi TED Speaker Mentor na Brasa e também da Learn to Fly. Gente, esses inglês aí, né? Vai dar um trabalho, gente, mas tudo bem.
É autor do livro Como Aprender Melhor, publicado pela Amazon, e possui mais de 2 décadas de experiência na educação. A Lília Mello, ela é professora, fundadora do Cine Clube, embaixadora da Varkey Foundation 2020, finalista do Global Teacher Prize 2020, que é considerado o Nobel de Educação. Além disso, ela é embaixadora do Prêmio Professor Transformador e vencedora do Prêmio Professores do Brasil, MEC 2018. Como vocês estão vendo, é muita potência, muito poder, né? Calma, que ainda tem mais um convidado super especial, que é o Oswaldo Faustino, jornalista há mais de 40 anos, escritor, ator, contador de história, ativista do movimento negro, autor de mais de uma dezena de livros infantis e juvenis, pautados na história e na cultura afro-brasileira. Participou em coautoria da elaboração de 2 livros didáticos sobre africanidade. Quem estuda aí as pautas das relações interraciais, étnico-raciais, quem estuda a africanidade, educação antirracista, com certeza já leu Oswaldo Faustino. Se não leu, tem alguma coisa errada, né? Deveria ter lido. Bem, esse tema, né, quando a gente fala sobre sociedade e a educação justamente como esse motor de transformação da sociedade, né, esse é o nosso bate-papo de hoje, a gente tem aí uma ramificação muito grande, né, porque a educação ela não está só na escola, ela não está só na família, ela está em tudo, ela está em todas as relações, ela vai permear todas as nossas discussões. Então, eu queria começar batendo aí esse papo com o Edu, e fiquem à vontade, né, Oswaldo e Lilian, para contribuírem. Eu queria perguntar para o Edu o que torna a educação esse motor de mudança na sociedade? Né? A gente sabe que ele é um motor que provoca mudança, que está aí em todas as estruturas, e, na sua perspectiva, né, o que torna a educação esse motor? Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez aqui o convite, dizer que eu estou super feliz e honrado de estar acompanhado de pessoas brilhantes. Dar um alô aí para todo mundo que está nos assistindo, tem bastante gente aqui nos acompanhando. Janine, quando eu penso em educação, eu, por ter uma trajetória de 22, 23 anos ligado à praia da educação e ser professor, eu gosto muito de trabalhar, e a minha origem é professor de língua portuguesa, comunicação, redação. Eu gosto de pensar muito no termo, na origem dos termos, né? Educação é uma palavra que está ligada ao latim educare, e educare pressupõe tornar-se evoluído. Então, eu penso que a educação, como motor de mudança da sociedade, é você parar e pensar que ser educado ou tornar-se educado é tornar-se diferente daquilo que você era. Tendo em vista que a gente está num mundo aí marcado por diversas mudanças, há quem coloque aí hoje em dia a expressão mundo VUCA. VUCA é um acrônimo, V-U-C-A, que também vem do inglês. V de volatilidade, são as coisas que mudam tão rapidamente. U de incerteza, do uncertainty, tudo incerto. A gente está em meio a um cenário que a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, daqui a um mês, daqui a 6 meses. O C é de complexidade, tudo é muito complexo à nossa volta, e A de ambiguidade. Eu penso que a educação ela tem que ser esse motor de mudança, obviamente, mas quando a gente também para pensar que isso é um conjunto de atuações. Não só nós, educadores, não só nós que temos, de repente, um apreço, uma vontade em estudar e falar sobre a educação. Mas eu penso, e a minha cabeça vem mudando bastante ao longo dos últimos anos, que a educação precisa ser um pouco desmistificada, deixar de ser simplesmente esse instrumento que atua dentro da escola, por exemplo, e de uma certa maneira até com um afastamento entre educadores e jovens alunos, por exemplo, os aprendizes. Eu sinto muita falta
de participar dos eventos de educação, por exemplo, em que tenham mais jovens que estão aprendendo. Por que sempre a gente para falar em educação, a gente sempre tem quem leciona, quem educa? Cadê quem está aprendendo? Vamos tentar nos aproximar cada vez mais de quem está aprendendo? Então, voltando à pergunta, eu penso que essa educação ela precisa ser desmistificada no sentido de vamos deixar aquela old school e vamos entrar cada vez mais definitivamente nesse novo cenário desse mundo VUCA, desse mundo que a gente precisa parar e entender onde estamos, para onde queremos ir. Eu vou tentar usar uma analogia aqui, não sei se ela vai se construir com tanto sentido, mas eu acho que eu posso dizer isso por ser professor. Eu estive 16 anos dentro de uma sala de aula, eu hoje estou me ambientando cada vez mais com o mundo online, eu já atuo 6 a 7 anos com uma plataforma online, então são vivências, experiências diferentes, mas eu tenho para mim que às vezes nós que trabalhamos com educação temos uma tendência de ficar olhando muito pelo retrovisor das coisas e não para o para-brisa. Vamos fazer essas duas relações. E a gente fica muito usando aquela expressão, né? Os alunos de hoje não são mais os alunos de antigamente. Que bom! É o mundo, né? Que bom, né? O mundo a gente não é mais, pensar, né? Que bom! Exatamente, que bom, que os alunos de hoje não são mais os mesmos alunos do passado. Porque isso só mostra que, de fato, o mundo mudou. E se mudou, a gente também está precisando, de uma certa maneira, mudar também. Sim. E é muito interessante isso que você colocou, que é da educação que ela não fica restrita só a um determinado espaço ou a um determinado grupo, né? Porque se a gente pensa na educação como um motor de transformação da sociedade somente a partir da perspectiva da escola, nesse momento, por exemplo, que a gente está no isolamento social, nós não estamos dentro do espaço físico da escola. A educação escolar, né, ela está se dando, cada um aí dentro das suas possibilidades, mas eu acho que a grande sacada é que a educação, quanto mais ela está presente, né, e a gente reconhece a importância da presença da prática da educação na família, no relacionamento com a sua comunidade, na escola também, a gente não se assusta tanto com o fato de agora esse espaço físico estar mudando ou estar diferente. Se a gente acha que a educação como motor de transformação da sociedade está restrito ao ambiente físico de uma instituição, aí realmente a gente poderia se desesperar, uma vez que estamos privados desse espaço físico agora. Mas a educação, ela está para além disso. O que nós estamos fazendo aqui é educação. Um aluno, quando ele assiste um filme, e isso traz para ele uma reflexão, uma análise crítica, e ele compartilha isso com um amigo, com um professor, com a família, isso é efetivamente aprendizagem e educação. Né? Então, a partir disso, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre os atores da educação, né? Esse motor, como que ele está presente no papel da família, no papel do professor, da professora, enfim, na escola, né? Como esse motor ele pode ser, na verdade, uma grande engrenagem, né? Vou colocar assim, onde a gente tem um motor que é construído por vários outros, né? A gente tem tão importante quanto um motor para que a sociedade, de fato, passe por uma transformação, né? Tão importante quanto um motor é o outro. Um precisa do outro para que a gente faça essa roda girar, né? Então, como que você enxerga esses atores, né? Esses motores? Perfeito. Tentando sair um pouco também dos jargões e das obviedades dos clichês, eu vou tentar entrar agora nessa resposta tentando dizer o seguinte, é a visão que eu carrego e eu tenho uma experiência bastante múltipla do mundo presencial com o mundo online. O que eu quero colocar agora, Janine, é que
A gente vive uma época que a gente está diante de uma crise, uma gravidade, e aí me vem à tona, me vem à cabeça a palavra emergência. A gente está numa emergência, e aí, de novo, me voltando à minha origem do professor de português, a coisa da emergência, ela está muito ligada a dois sentidos, né? Aquilo que está para emergir, aquilo que é emergente no sentido de que precisa vir à tona, mas também aquilo que é rápido, né? Eu tenho emergência em curar uma doença, eu tenho emergência em tratar de um problema. Eu vejo que a grande emergência que a gente está precisando ter é criar novos paradigmas da educação. Então, na sua pergunta, está muito colocado assim, será que a educação não precisa ser vista apenas como a escola, o único fator crucial de mudança do nosso raciocínio? Eu enxergo que não. Eu enxergo que essa palavra paradigma é uma palavra que a gente precisa muito entender, né? Paradigma é mostrar-se ao lado. E eu, como educador, professor, eu venho entendendo que nos últimos 20, 30 anos, e aí está um pouco da minha vivência, eu tenho 42, desde a época minha de aluno, para me transformar em professor, é sempre aquela coisa da distância e não do mostrar-se ao lado. Então, vou juntar o que eu estou respondendo. Eu sinto que precisamos de uma emergência de novos paradigmas. Qual seria esse novo paradigma? Mostrar-se mais ao lado e não tanto nem à frente e nem atrás. Ao lado de quem? Família, escola e o próprio aluno e estudante disso tudo. Existe uma palestra TED muito interessante de um cara que eu admiro muito, Murilo Gun. Ele tem uma palestra chamada Pais Matam as Escolas. Forte o título. Convido todo mundo a conhecer depois, porque, de uma certa maneira, parece que existe um conflito. Pais pensam de uma forma, escolas pensam de uma maneira, e no meio disso tudo está o aluno, está a aluna. Exatamente. Então, se a gente quer entender que a educação é um motor para a mudança da sociedade, esse novo paradigma que a gente precisa construir é mostrar-se ao lado, ouvindo o pai, ouvindo o aluno, levando o pai à escola, fazendo com que o pai e a mãe entendam mais o que o aluno aprende, como aprende. E aí eu quero dar um depoimento muito rápido. Eu não sou pai, eu sou casado, mas ainda não tenho filhos. Pretendo ter, quero ser pai um dia, mas eu imagino a dificuldade hoje dos pais com os seus filhos dentro de casa, em meio ao cenário da quarentena, mas eu também imagino que, para muitos, acho que agora é uma grande oportunidade de, deixa eu sentar aqui com meu filho e entender o que a escola ensina, passa para ele como dever de casa, como lição. E eu acho que é esse o novo paradigma, Janine, que a gente precisa, de uma vez por todas, construir em meio a esse cenário de gravidade em que a gente está, que é ouvir, trocar, conhecer e parar um pouco com esse cenário do distanciamento. A escola já faz, por que eu, como pai, como mãe, preciso ainda me preocupar? Sim, eu coloco isso, então, como resposta que você questionou. Bacana. Por isso a importância desses papéis, né? Os papéis, eles não se sobrepõem, eles estão lado a lado, deveriam estar lado a lado, se complementando. Queria falar um pouquinho agora com a Lília, porque a gente está falando também sobre essas atividades, né, que acontecem dentro da escola, que podem ter um input na escola, mas que não se limitam à escola, né? E, enfim, eu conheço muito, né, o trabalho da Lília, somos amigas, então tenho muita alegria de falar sobre a transformação que esse trabalho está causando, né, na sociedade. A gente já vê concretamente a transformação, a mudança que o projeto da Lília tem na sociedade. E eu acho que é um ótimo exemplo de o que acontece dentro da escola e que gera impacto na sociedade, porque a gente também tem que ter em mente que tudo que é produzido na escola, né, tudo aquilo que acontece dentro da escola é para aplicação na sociedade, né? Para que a sociedade se torne cada vez
melhor, para que o indivíduo, né, tenha uma educação libertadora, para que ele se construa como um indivíduo capaz, consciente, né, dos seus direitos, deveres, das suas possibilidades e perspectivas, e isso vai se dar na manifestação aí do convívio dele na sociedade. Então, eu queria que a Lília falasse um pouquinho primeiro sobre o Cineclube, até para quem ainda não conhece, né? E colocar também como foi esse projeto e como você percebeu nos alunos essa manifestação do trabalho deles na comunidade que eles vivem, porque isso é sensacional. Quando o aluno ele vê que aquilo que ele produziu, que aquilo que ele aprendeu e transformou, né, e ressignificou, está sendo aplicado na sociedade que ele vive. Ele vê resultado, ele vê que aquilo ali faz sentido de fato, né? Que não é uma coisa que ele aprendeu e ele não tem nem ideia para que serve. Não, existe intencionalidade. Eu amo essa palavra, gente. Intencionalidade. A gente precisa de intencionalidade, né? Ficar só no campo do poético, né? Ai, que incrível, sabe? A gente precisa de intencionalidade. Tem que fazer por quê, para quê, como, com quem e quando. Pode ir, Lília. Então, primeiramente, eu gostaria, de fato, de agradecer imensamente ao evento e ao convite. Eu sou uma profunda admiradora da obra da Jeanine, então foi um presente tê-la como uma mediadora, né? Foi uma coincidência feliz das deusas, porque a gente sabe que não há coincidência nesse sentido. Agradecer poder estar dividindo, porque para mim é uma honra estar ouvindo e socializando nossas ideias com o Edu Valadares e com o Oswaldo Faustino. Então, gostaria de agradecer também a presença de mais de 80 pessoas que estão aí conectadas e conectadas. Ai, que demais! Bacana. Então, assim, quando a gente fala, a Janine perguntou sobre falar do Cineclube TF como um exemplo exatamente do que o Edu já falou, sobre essa questão da extensão da escola para fora, né, para esses muros que são construídos, infelizmente, e que as pessoas ainda acreditam que a escola se restringe a um espaço físico, né? Então, o Cineclube TF, ele é um instrumento de reconhecimento e valorização da identidade sociocultural de meninos e meninas pretos e pretas da periferia. Então, ele é, na verdade, hoje, o nome dele é Cineclube TF porque faz alusão à Terra Firme, que é o bairro no qual nós moramos, onde nós atuamos, onde a escola está e onde eu moro, e onde esses meninos e essas meninas moram, mas não somente onde nós atuamos, porque hoje é referência para vários outros bairros periféricos de várias regiões do estado do Pará. A gente atua tanto na região metropolitana de Belém quanto fora. Mas o Cineclube TF, ele não é somente o cinema, ele não é somente a democratização do acesso ao cinema, ele também é isso, mas ele é um circuito que agrega vários GTs, na verdade são 6 GTs, que trabalham com a poesia preta, com arte visual, com a dança, com a música, com o teatro. Agora nós estamos com um GT que é próprio para os pais, para os familiares dos meninos e das meninas. Então, toda essa produção artística que é feita, nós montamos um sarau temático e trabalhamos com 2 perspectivas. Uma é uma intervenção urbana que acontece bem no meio da quebrada, naqueles lugares que só a gente que mora na quebrada sabe que nem polícia entra, e a gente projeta um telão e reproduz a obra que eles mesmos fizeram. Então, são documentários, são curtas-metragens, são obras que eles desenvolveram a partir da experiência que eles tiveram com outras obras e com a própria história. Então, nesse momento, é um momento em que eles escrevem uma narrativa, onde eles são protagonistas, onde elas são protagonistas, e ao projetar dentro da comunidade, dentro da quebrada, essa história, a gente tenta desconstruir uma imagem estigmatizada, criminalizada, que a mídia tradicional muitas vezes prega dos meninos, da juventude periférica. Então, são meninos e meninas pretas que têm uma potencialidade para a arte e que muitas vezes essa arte é criminalizada
a escola não valoriza porque não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento escolarizado, a família não valoriza porque tem a pressão de que o menino e a menina têm que estudar, e estudar é aquele conteúdo da escola, e de repente o Cineclube TF mostra de que a arte é uma forma de, primeiramente, eles se reconhecerem, depois eles se valorizarem, e depois eles criarem, através da sua produção artística, um instrumento de comunicação e de diálogo para a escritura dessa nova narrativa que não é hegemônica, que não é contada pelos outros. Então, o bairro da Terra Firme, ele antes desse projeto, ele tinha uma visibilidade extremamente negativa. Quando você colocava em qualquer site de busca Terra Firme, vinha sequestro, vinha extermínio, vinham várias coisas de um debruçar negativo. E hoje, quando você coloca, tem cineasta, tem cineclube, tem saraus temáticos e etc. Justamente porque os títulos e toda essa repercussão que nós tivemos fez com que a obra pudesse chegar em várias outras localidades. Então, hoje, o bairro da Terra Firme tem essa conotação. Antes, em 2015, quando eu entrei logo após a chacina, em sala de aula, o menino baixava a cabeça quando falava: de onde tu és? Da Terra Firme. A galera levantava a mão e dizia: me rouba logo. Hoje, quando a gente chega em sala de aula, a gente nem precisa perguntar de onde é. Eles estão batendo no peito e dizendo: eu sou do bairro da Terra Firme, eu sou artista da Terra Firme. Então, ele é um sujeito de cultura. Quando a gente vê que o Edu fala sobre a questão da mudança, e quando ele entende de que ele sente falta dos sujeitos que aprendem mais do que aqueles ensinam, eu complemento a fala do Edu dizendo o seguinte, que hoje, com o Cineclube TF, aqueles que a gente pensava que aprendiam são aqueles que estão ensinando. E a gente precisa entender que essa narrativa ela é dialógica, e muitas vezes eles e elas estão nos ensinando. Eu não sei Sim. se eu consegui te responder, mas... Com certeza, muita coisa. Eu acho que estamos passando por uma transformação, né? Eu acredito, eu tenho visto isso. E nessa transformação, a gente, não sei, né, acredito que vocês já tenham tido a oportunidade de se relacionar com a temática da educação personalizada, né? A gente falava de uma educação individualizada e agora a discussão é sobre uma educação personalizada, que considera justamente quem é aquele indivíduo, quais são as pautas, quais são os desafios, os sonhos, barreiras desse indivíduo especificamente, para que a gente entenda qual é o ritmo dele de aprendizagem, né? Enfim, onde ele está aí mais... ele avança um pouco mais rápido, onde ele tem ainda um movimento um pouco mais lento, enfim. Mas é muito curioso, porque para a gente falar de personalização, a gente precisa que os professores, os educadores, eles estejam também íntimos de algumas temáticas que a gente sabe que ainda não estão todos. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma educação antirracista, a gente sabe, né, trazendo aí essa sua colocação da formação acadêmica, a gente ainda não tem nos cursos de pedagogia, de letras, em diversos cursos aqui que a gente pode pensar, um conteúdo, uma formação, né, que aborde esse tipo de assunto, que forme esse educador nas temáticas da educação antirracista. Eu estou falando da educação antirracista, mas a gente tem outras, né? A gente precisaria também de um conteúdo, por exemplo, que abarcasse aí a discussão do bullying, das questões de identidade de gênero, né? Então, como que a gente oferece uma educação personalizada que vai tratar esse indivíduo de uma maneira personalizada se existem tantos assuntos nas ramificações da educação que o professor, muitas vezes, ele não recebeu, e ninguém dá o que não tem, né? A gente tem, por exemplo, a lei 10.639, que trata do ensino da cultura negra, né, da cultura afro-brasileira e africana nas escolas,
E aí, a gente trabalha muito com escola, e a gente chega em várias escolas, e o que eu mais ouço de coordenador e até diretor de escola é: Janine, a gente quer fazer, mas a gente não sabe como, a gente não sabe por onde que a gente começa, porque ninguém dá o que não tem, né? Você precisa receber essa formação, você precisa acessar esse conteúdo. E aí, trazendo esse exemplo, né, do ciclo do TF, essa comunidade escolar, esses seus alunos, obviamente que se apropriaram, né, eles se apropriaram desse projeto porque existe uma educadora, né, a professora deles está totalmente mergulhada na pauta do que é ser tratado de uma maneira marginalizada, o que é o racismo na comunidade que eles vivem, ou seja, existe uma relação de aliados, né? Você entende as minhas dores, você se importa e você me educa de uma maneira personalizada. Isso é educação personalizada, né? Senão, de novo, é teoria, né? Para fazer bilhetinho ou fazer textão no Facebook, nas redes sociais, né? Isso não transforma. E aí, Lilian, a gente está falando desses motores que provocam mudança, né? Eu tenho certeza que o seu motor foi a sua dedicação e paixão pela educação, mas o que você acha que foram os motores ou o motor que moveu os alunos, né? Que antes estavam ali não tão inteirados do cotidiano, né, da escola, não tinham tanto interesse. O que você acha que ligou esse motor nos alunos? Eu vou te falar sobre uma palavra-chave, na verdade duas, né? Que talvez ela mova vários outros contextos e aí trazem várias outras palavras. Mas essa palavra eu acho que a partir desse senso é que a gente percebe que o menino e a menina passam a despertar. Esse senso de pertencimento que faz com que, de repente, em algum momento, ele olhe para trás e perceba que dentro de sala de aula alguém falou de algo que é interessante na vida prática dele e dela. Olha, por exemplo, eu sou uma professora de língua portuguesa que deveria estar ensinando estrutura da dissertação argumentativa, porque trabalho no ensino médio, e eles vão cumprir com a prova do Enem, né? O menino do primeiro ano, por exemplo, daqui a 2 anos está lá no Enem, e eu também dou aula no terceiro ano. Mas, de repente, uma professora chega e, antes de falar, ela pede para ouvir sobre algo que aconteceu no bairro. Então, assim, como foi que aconteceu o projeto? Como é que começa? Depois de uma chacina em que eu perco muitos alunos, muitos familiares de alunos, muitas alunas, e percebo que eles não conseguem entrar em sala de aula com vigor. E alguns até ficam no corredor. Tá dando para me ouvir direito, Janine? Tá ótimo o áudio. Então, assim, eu chego e pergunto como foi ontem à noite, porque começaram a ter mortes em série e todo mundo viu alguma coisa, todo mundo ouviu algo. E aí, 50, 40 minutos de aula passa a ser uma escuta da história deles e delas. Eu sei que houve uma chacina, mas eu quero saber para ti como é que foi lá na rua da tua casa. Tu conhecias aquele menino que foi morto? Então, assim, de repente, por um momento, a aula passa a ser um portal em que a gente consegue receber a história e a narrativa sendo construída a partir deles dela. E a partir daí, a gente começa a desenvolver várias outras estratégias. É bom lembrar que esse projeto ele vem de uma ação que levou 400 jovens da periferia para a sala do cinema para assistir o filme Pantera Negra. E quando eles elas retornam, eles tentam falar sobre o que eles viram, mas agora é a recepção deles e delas, é o entendimento deles e delas. E aí, a partir disso, dessa recepção, a gente começa a movimentar várias rodas de bate-papo, onde se constrói vários conteúdos que eles fazem um documentário. O documentário eu inscrevo no edital
e a gente recebe o prêmio de projetar a obra deles no cinema, a gente retorna para uma sala de cinema, onde é um espaço que é projetado para a exclusão do preto, da preta periférica, do preto periférico. Mas eles retornam para esse espaço enquanto cineastas, para assistir a própria obra no cinema. Isso muda tudo. Porque existem alguns espaços que o menino de periferia, a menina de periferia só entra para servir, ou limpar o chão, ou estar com a bandeja. Mas, de repente, eu entro na sala de cinema para assistir a obra que eu escrevi e é que a minha amiga atuou, muda tudo. Então, ele se sente pertencendo a esse momento, ele se sente pertencendo a essa construção de mudança. Então, eu acredito que o motor dela é perceber, primeiro, eu posso, porque a minha história é importante, e eu vou, porque eu tenho o direito de ir, entendeste? Então, o motor foi exatamente isso, a percepção de que a potencialidade das especificidades, entende? São dessas duas palavras, tem potência e tem especificidade. Com certeza. Oswaldo, a gente está falando bastante aqui sobre educação, né, sobre potencialidade, sobre transformação, e nisso tudo, o poder da comunicação, ele é imenso. Principalmente agora que a gente está fazendo uso aí de uma série de ferramentas digitais, já que estamos aí momentaneamente privados do encontro presencial, né? E o poder da comunicação, ele sempre foi muito importante, né, para difundir ideias, conhecimento, para troca de olhares. Eu queria que você falasse um pouco, né? Queria que você compartilhasse com a gente como que você enxerga o poder dessa comunicação num momento onde, por exemplo, as aulas estão sendo à distância, onde alguns professores têm compartilhado que nem todos os assuntos que eram tratados na escola, mesmo sendo tratados, né, não de uma maneira tão ampla quanto deveria, mas eram abordados. E agora existe uma preocupação muito grande em relação ao currículo, né? Porque o currículo é como se ele ficasse acima de toda qualquer discussão para além do currículo, né? Então, se uma escola, por exemplo, tem um projeto para falar sobre as temáticas da diversidade, enfim, sobre aí, né, esses temas que a gente acha que é importante, agora isso está um pouco meio que deixado de lado, né? Porque temos pouco tempo, né? A gente tem que falar e estudar o que está exatamente no currículo, sem fugir, né, do que está ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do poder da comunicação. Agora, a gente está usando muito essas ferramentas digitais, mas existe também uma preocupação no sentido de que essa comunicação não se restrinja unicamente àquilo que está só no currículo, de uma maneira objetiva, para a gente poder falar também sobre outras temáticas. Pois bom, primeiro agradecendo o convite, o Edu falou sobre a etimologia da palavra educação, mas é preciso a gente entender bem, a educação nesse país, Janine, ela se estrutura, ela começa a existir no começo do século XIX, ali com a chegada da família real, aquelas coisas, fora isso, era uma transmissão de pensamentos práticos, né? Mas a escola mesmo, ela vem para isso. E quando nós falamos na escola como instrumento de transformação, foi legal esse depoimento dos dois que me antecederam, né? Lília e Edu, que eles estão falando de transformações de vidas desses educandos e tudo mais. Porém, a gente sonha com a educação sendo um motor de transformação da sociedade. A gente pensa numa nova sociedade. Porém, há um modelo de sociedade pensado lá no começo do século XIX, com a chegada da família real, que permanece até hoje. Isso faz com que a gente fale, mas como é que isso é mantido? A escola
semeia esse modelo permanentemente. Trabalhos como o de Lília, trabalhos como o do Edu, e trabalhos como de uma série de pessoas que eu conheço aí pelas escolas, são exceções. Eles não são a grande prática da educação, né? A educação parece que tem como objetivo manter o status quo, manter a diferença, manter o distanciamento, né, nesta sociedade. Colocar o pessoal... Desculpa, Lília, me repete o nome do teu bairro. Terra Firme. Terra Firme. Manter o pessoal de Terra Firme no seu espaço Terra Firme, né? Não é à toa que fez tanto sucesso a música de Claudinho Bochecha, eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela em que eu nasci. Eu não quero ser feliz e andar tranquilamente na favela que eu nasci. Eu quero andar em qualquer lugar. Eu quero que a sociedade me aceite e me transforme, né? Que eu ajude a transformá-la para que ela me aceite. Você, Janine, citou a Lei 10.639. Essa lei, gente, ela é de 2003, fazem 17 anos que ela existe. Né? E o que mudou, além das festinhas do 20 de novembro? Né? Assim como o 19 de abril é o dia do índio, quando chega em novembro, nós surgimos na escola, há uma série de iniciativas, mas no cotidiano, né, tirando a iniciativa de alguns heróis e heroínas da educação, né, quero cumprimentar esses dois que estão aqui comigo e demonstraram fazer parte desse grupo de heróis da educação, né, tirando esses, né, transformar essa sociedade parece que não é o objetivo da escola e muito menos dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, eu, jornalista há mais de 40 anos, só no Jornal Estado de São Paulo trabalhei 26, fiz TV, fiz rádio e tudo mais, eu tenho como consciência que os meios de comunicação trabalham junto com a educação para manter o status quo, né? Para continuar mantendo a diferença, para continuar distanciando esses vários estratos sociais, né? E que nós continuemos andando felizes na favela em que nascemos. É muito importante a gente procurar entender isso. E aí, sim, já que há professores empenhados em transformar vidas, em transformar esses alunos, tem que pensar também em transformar a sociedade na qual esses alunos vão atuar, né? Para que recebam. Você fala desse momento terrível, pandêmico que nós estamos vivendo, e aí eu fico acompanhando, por exemplo, aqui os trabalhos que recebe o meu netinho, de 6 anos, que está se alfabetizando e tudo mais, e acho bonito, acho ótimo, porém, qual é a minha grande preocupação? Eu não vejo o papel da Lei 10.639 chegando na base, chegando pensando na criancinha, né? Eu não vejo personagens pretinhos, né? Assim como nós temos aqui a nossa Luana, né? Como nós temos a nossa Luana e outros, né? Tem livros maravilhosos, né? Paradidáticos, livros didáticos, etc. Não vejo na educação básica, né? Para começar a trabalhar intensamente essa educação antirracista que Janine nos citou. Eu sinto que a educação ainda está muito ligada ao seu objetivo inicial, né? Ao seu modelo de sociedade. E no modelo de sociedade e no modelo de comunicação inicial, nós pensamos que o primeiro jornal que existiu no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, nasce com a chegada da família real, né? E qual era o lugar dos negros nesse jornal? Era a página de compra, venda, aluguel e fuga de escravizados. Esse continua sendo
muitas vezes. Quando se criam as editorias, né, qual era o lugar do negro nas editorias? Na página policial. Né? Então, há lugares muito definidos. Então, é preciso que as comunicações se revertam. Em 1999, eu fui convidado para ser relator aí, lá no Nordeste, em Fortaleza, de uma pré-conferência sobre o papel dos meios de comunicação e entretenimento na luta contra o racismo. Olha quantos anos faz isso. Né? Lá fomos porque estava se construindo o documento que o Brasil daria para a Lula em 2001. Né? E, então, precisava dessas lições. Por iniciativa da Fundação Cultural Palmares, que, infelizmente, estamos quase dizendo Deus a tenha. Né? Pois é. Mas fomos discutir isso, entre outros temas que foram discutidos pelo Brasil afora. Lá em Fortaleza foram os meios de comunicação. Gente, eu não vi grandes mudanças. Né? Algumas mudanças houve, mas não tão intensas que pudesse pensar que esta sociedade está pensando em ser menos racista. Eu falei demais, Janine, pode fazer as próximas. Não, imagina, é muito assunto, gente. Olha, é um desafio tremendo fazer uma mediação de uma mesa dessa, com essas temáticas, em 1 hora. Mas eu quero te passar, Oswaldo, uma pergunta que é do Helder. E a pergunta dele é o seguinte: como fortalecer a parceria com as famílias para melhorar os resultados da escola? Né? A gente sabe que muita coisa ainda é deixado sob a responsabilidade da escola, exclusivamente, e a gente sabe que o convívio, né, das crianças, dos adolescentes, com outras pessoas, no seio familiar, com os seus amigos, na sua comunidade, tudo isso educa. Então, esse conteúdo que a escola também passa, né, essa aprendizagem que a escola proporciona, precisa ser fortalecida na casa desses alunos também, né? Porque se o pai, a mãe, o tio têm um comportamento, né, e verbalizam também coisas que contradizem aquilo que a escola está proporcionando de conhecimento, é muito difícil, né? A gente está falando agora sobre também um trabalho de aliados, né? De toda uma sociedade que dá as mãos para que a educação seja efetiva. Então, o que você diria aí como um ato, né? Isso, para o Helder. Como fortalecer a parceria com as famílias? Perfeito. O Helder, eu penso o seguinte, eu penso que um grande projeto de educação para o Brasil é começar a olhar como educandos não apenas as crianças e os adolescentes que para lá são levados, mas a educação da família, né? Trabalhar como educar a família vem antes do que educar esse membro da família, né? Então, a gente vê, sim, eventos que vamos fazer o Dia da Família e traz a família para a escola. No Dia da Família que traz a família para a escola é muito legal, porque você tem esporte, você tem música, você tem as crianças dançando, cantando, exibindo seus trabalhos artísticos e tudo mais. Porém, não vejo uma grande preocupação de educar papai, educar mamãe. Eu vou muito, ia no tempo dos meus filhos já estão todos pais e mães, né? Mas, no tempo que eles estavam na escola, eu ia muito nas reuniões, Ana ia muito nas reuniões, participava dos conselhos, aquelas coisas todas, né? Mas a gente via que chegava numa reunião de classe, eram sempre aquela mesma meia dúzia de pais, de mães, que lá ficavam, e os demais ou não tinham tempo, porque tinham que trabalhar, tinha outros problemas, mas também não tinha um representante, né? Porque não havia muita preocupação. Eu quero ver o boletim, Sim. Quero ver os trabalhos que resultaram disso, mas é preciso repensar a educação de uma forma que vamos educar as famílias, né?
Porque não adianta você dizer fim do bullying se eu estou vendo o papai praticando bullying, né? Se eu Pois tô é, vendo... exatamente. Até outro dia, gente, até outro dia não tinha racista no Brasil. Se você perguntasse para qualquer pessoa, você é racista? De jeito nenhum. Eu não, o que é isso? Mas todo mundo conhecia um, né? Agora, Exatamente. as pessoas têm orgulho de dizer que são racistas. O Edu quer falar. Não, com certeza. Eu estava esperando rapidinho você terminar, Oswaldo, mas eu só queria fazer uma complementação muito rápida. Assim, eu tenho na minha formação um olhar muito otimista para as coisas. E eu gosto de pensar que estamos aqui, inclusive, num cenário bem diverso. Eu tenho X experiências com a educação e você tem Y experiências com a educação, assim como a Lília, como a Janine, como vários que estão nos assistindo. Mas eu gosto de citar bons exemplos. Eu tenho 2 amigas que são donas de uma escola em Brasília, se chama Escola Sempre, que é uma escola infantil, e elas detectaram isso que estamos conversando aqui agora. De nada adianta querermos mudar crianças por meio da educação se a gente não muda primeiro os pais. E elas criaram simplesmente, dentro da escola infantil, um curso para educar os pais. Está na hora, foi a palavra que eu usei na minha fala anterior, do paradigma, mostrar-se ao lado. Eu estava assistindo uma programação na televisão há pouco tempo na Globo. Acho que foi o Luciano Huck entrevistando um brasileiro, um professor educador brasileiro, que mora, se não me engano, acho que é Coreia. Se eu estiver enganado, eu peço perdão. Mas mostrando como que lá é obrigatória a presença dos pais no processo educacional do filho. Não tem essa de, mas é porque eu trabalho muito. Lá se trabalha muito. Lá você tem todo um contexto de workaholic, do pai, a mãe trabalharem bastante, mas assim, existe uma obrigatoriedade do pai passar pela escola, a mãe passar pela escola, e é claro que eu tenho que aqui fazer uma observação, uma ressalva para diferentes contextos sociais, a pais e mães, e dependendo aí dos seus empregos e realidades, né, dentro das suas comunidades, mas eu quis complementar a fala do Oswaldo porque eu vejo isso já acontecendo, pode ser ainda em pequeno número, mas eu tenho a esperança, sim, de que esse futuro que está nos aguardando, essa emergência que eu comentei lá no início, daquilo que está emergindo, do que está vindo de diferente, é justamente isso. Pais com novas cabeças, pais com novas mentalidades, e a gente tem que torcer, inclusive, para que isso aconteça. Com certeza. Lília, antes de você comentar, eu vou só aproveitar aqui a oportunidade e pedir para você responder a pergunta da Tânia. Tá? A pergunta dela é: como a gestão escolar, pode ser motor ativo para que o professor, né, seja aí ativado a alcançar um aluno que seja protagonista da sua vida? Né? Então, como que essa gestão escolar ativa o professor para que o professor ative o aluno? Só mais uma observação, a gente tem pouquíssimos minutos. Sei que essa pergunta é uma pergunta que dá aqui para a gente discorrer sobre várias coisas, mas só pedir para ser uma resposta um pouquinho mais compacta, para a gente ter um tempinho também de fazer aí os agradecimentos finais e deixar as informações da próxima live da Árvore de Livros. Eu vou tentar fazer um mix para poder conseguir responder a pergunta e estar de acordo com o que eu queria comentar. Oswaldo, o que tu falaste é tão verdadeiro que, na prática, o projeto que hoje está disputando o Nobel da Educação, ele não virou o projeto piloto da escola. Ele é um projeto que está na escola, que está na comunidade, que está em outras periferias, mas ele não é o projeto piloto da escola. E já falando em projeto piloto da escola, para responder a pergunta de quem foi mesmo? Da Tânia, existe um documento na escola que quase ninguém fala, mas que teoricamente é o que direciona a gestão de toda escola, que é o PPP. O Plano Político Pedagógico da escola,
ele deveria ser um documento conhecido de todo sujeito da comunidade escolar, e quando eu falo de comunidade escolar, eu estou falando inclusive da comunidade no entorno, que são os coletivos culturais, que hoje têm educadores populares que exercem a função de educar muito mais do que a própria escola enquanto uma instituição formal de educação. Então, voltando para o início da nosso bate-papo, quando a gente pensa em educação em diferentes vertentes, a gente vai perceber que a educação é aquele instrumento que traz mudança de ordem prática. É por isso que é um instrumento de transformação social. E quando o plano político-pedagógico ele é construído coletivamente, as especificidades daquela comunidade aparecem no cotidiano da escola, ou seja, os dias letivos eles estão de acordo com a vida dos familiares. A gente percebe, por exemplo, que quando o Edu fala sobre a obrigatoriedade da presença dos pais e das mães, hoje nós temos dentro do projeto Cineclube TF o Amor Preto Minha Cria. O projeto ele atua na escola somente nos feriados e nos finais de semana, os dias em que ninguém quer estar na escola, mas quando tu vais lá, tu vai ver um monte de aluno na escola sem obrigatoriedade nenhuma, eles vão para as oficinas do Cineclube, mas por quê? Porque é o que eles gostam de fazer. E no feriado, por que pai e mãe vai para lá falar de seus filhos? Porque todo pai e toda mãe que se preocupa com seu filho vai procurar entender e se ocupar com as demandas dos seus filhos. Vai chegar um momento que esse filho vai apresentar a demanda que só a escola comunicando, dialogando com a comunidade é que vai conseguir encontrar uma maneira de ajudar esse menino e essa menina. Entendeu? Eu tinha um monte de coisa para falar, mas não tem tempo. Eu queria só que o Osvaldo... é muito bom ouvir vocês, gente, sério. É muito maravilhoso. O Osvaldo, né, ele estava comentando sobre como a gente ainda precisa avançar e como entra ano, sai ano, a gente não vê mudança nas estruturas. Na verdade, a gente vê uma estrutura que mantém, né, essa desigualdade, uma estrutura que mantém quase que essa disputa, né? Ou aquele desejo de não reconhecer e abrir mão dos seus privilégios. Porque no Brasil, para a gente ter equidade na educação, a sociedade precisa rever os seus privilégios, precisa abrir mão dos seus privilégios para que a gente comece a conversar sobre equidade. E aí, até falando um pouquinho sobre o que o Osvaldo falou, os racistas não existiam, mas, né, parece que isso mudou do nada. E aí, Osvaldo, você que tem um vasto trabalho no poder da palavra, da oralidade, a gente sabe o que significa oralidade para a nossa comunidade, né? O poder da palavra, a escrita, as memórias. Queria que você falasse um pouco sobre modinhas, né? Sobre marketing de oportunidade, que é uma coisa que estamos vivendo, né? Quando a gente fala agora sobre educação para a diversidade, sobre educação anti-bullying, educação antirracista, principalmente, existe uma comoção geral para trazer esse conteúdo, mas ele vai esfriando, né? A gente fala muito sobre novembro, sobre as pautas de novembro, que é quando esses temas, eles estão em todos os lugares, né? E como você acha, Osvaldo, que a gente pode ver uma manutenção desses assuntos, né, ao longo do ano todo, permeando todo o currículo escolar, não só um projeto, né? Você tem ali o principal dentro da escola, os principais temas, e aí você tem um projeto descolado que vai falar sobre um assunto ou outro e tal. E a gente está falando de motor que vai transformar a sociedade. A sociedade precisa ser transformada em que aspecto? Nas desigualdades. Então, a gente precisa olhar para esse motor como um motor que vai diminuir essa desigualdade, que vai trazer mais equidade, né? Então, eu queria que você falasse sobre o que efetivamente pode manter essa pauta no ar, né? Para que ela não caia.
Primeiro, o entendimento dado pela Lei 10.639 e depois, 5 anos depois, a 11.400 e alguma... Bom, desculpa, mas a Lei 11.000 que trata da cultura indígena também. Ou seja, Sim. Começar a entender que todos nós fazemos parte dessa grande cultura brasileira, né? E começar a entender que essa contribuição não é casual, não aconteceu de uma forma muito insignificante e tudo mais. Não, é intensa, né? Todos os povos que para cá vieram, né? Os asiáticos, enfim, todos os povos, o povo do Oriente Médio, trouxe suas contribuições culturais. A cultura brasileira é esse grande caldeirão e é isso que tem que ser levado em consideração. Qual que é o grande problema? É o entendimento de que isto é um assunto menor. Não, isso é o problema principal. Quando esse é o grande motor que justifica, inclusive, a manutenção desses privilégios que você citou, né? É preciso que, olha, primeiro vamos, com relação à esquerda, primeiro vamos resolver os problemas sociais, que os raciais serão resolvidos. Não é verdade, né? A partir do momento que houver diferenças, né, essas diferenças consideradas, seja por raça, seja por gênero, seja seja etária, né? Nós, velhinhos, né? Eu daqui 2 anos já sou um setentão. Então, ou seja, todas essas diferenças servem justamente para chamar de minorias. Né? Não importa que nós sejamos 54% da população, nós somos minorias, porque a grande sociedade tem outros interesses e outras urgências. Né? Então, é começar a escola ao entendimento da urgência de todos esses movimentos, de todas essas questões que vão fazer a engrenagem rodar, que vão azeitar essas mudanças. E essas mudanças, eu quero já te devolver a palavra, mas essas mudanças é fundamental. O movimento negro, e eu estou no movimento negro desde a década de 70, não quer trocar o eurocentrismo pelo afrocentrismo. A gente quer que todas esses pensamentos tenham igualdade de respeito e de influência nesta sociedade. É isso que nós queremos. Nós queremos, sim, que haja um modelo de sociedade em que todas essas fórmulas, e aí sim, a educação dos pais é fundamental, aí sim, os meios de comunicação têm que trabalhar nesse sentido, que só vai enriquecer a nossa sociedade. Muito bom, Osvaldo, obrigada. Bem, quero agradecer, né? Primeiro, todo mundo aí que esteve com a gente até agora. Tinha muito mais coisa ainda para a gente falar, tenho certeza. Mas uma coisa bacana é que continuaremos aqui, né? O Eduardo, a Lília, o Osvaldo, com os nossos trabalhos. A Árvore de Livros também com uma programação super bacana. Quero agradecer, então, os convidados que assistiram até agora. Quero lembrar também que vai ter uma mesa chamada Como Apoiar Famílias e Alunos em Tempo de Pandemia, 16h. E depois vai ter Escola Remota e Saúde Mental, 18h. Vai ter um pocket show de encerramento com o músico Mestrinho. Convidar todo mundo que esteve aí para seguir a Árvore de Livros, para acompanhar a programação, né, das atividades que a Árvore está realizando, as mesas, enfim. O Conversas que Transformam, como eu falei no início, é uma realização da Árvore de Livros, né, da Árvore Educação, que é uma solução em leitura digital para as escolas. Eu quero agradecer o convite da Árvore de Livros para mediar essa mesa tão importante. Foi muito gratificante estar aqui.
Quero já convidar aqui, em nome dos nossos convidados, que todo mundo acompanhe o trabalho do Edu, da Lilian, do Oswaldo nas redes sociais. São trabalhos necessários e urgentes. Se a gente está falando de transformação na sociedade, a pauta do Brasil é a falta de equidade, a falta de oportunidades. A educação nesse país é um privilégio. E enquanto for privilégio, não teremos mudança. Educação é direito, né? A gente precisa que a sociedade trate a educação como direito. E aí a gente vai começar a ver mudança de verdade, né? Quero agradecer, quero convidar vocês também para conhecer um pouco mais aí o trabalho da Pirapuriando, quem tiver interesse, o trabalho do Oswaldo, que tem uma vasta literatura. As amigas que fazem propaganda dos livros, maravilhosa, Lilian. Obrigada. Agradecer o James, que está aqui fazendo a tradução de Libras. E muito bacana e importante essa preocupação da Árvore de Livros com acessibilidade. E dizer que foi um prazer imenso. Quero deixar aí uns minutinhos para vocês se despedirem. A gente já estourou o tempo, mas eu acho que é importante vocês darem um tchau aí também para todo mundo que esteve com a gente, né? Pode começar, Lilian. Eu tô maravilhada, assim, não tem noção o quanto esse bate-papo me alimentou de muita coisa. Eu queria dizer que eu gostaria muito de ter a oportunidade de um dia dar um abraço no Edu, dar um abraço no Oswaldo. A Janine eu já abracei, eu quero abraçar mais. Gostaria de agradecer ao convite mais uma vez. Gratidão a todos e a todas. Eu estava dando uma lida rapidinho nos comentários, eles estavam pedindo os contatos. Então, depois a gente vai comentar, dar os links, né, da página do Cine Clube TF. E no Instagram, o meu é do jeito que está meu nome, só com TF no final de Terra Firme, tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração. Gratidão. Oswaldo? Edu? Eu? Oswaldo. Legal. Vamos ter primeiro. Obrigado, querido. Então, nossa, que maravilha, né? Como o tempo voa quando a gente está fazendo coisa importante, coisa boa, coisa saudável. Se não tivesse fazendo nada ou fazendo coisa ruim, estava arrastando. Então, eu quero agradecer muito a Árvore de Livros, Janine, Edu, Lília, que momento importante passar aqui ao lado de vocês. A gente se sente numa mesa de botequim, tomando minha, e, ao mesmo tempo, dizendo coisas muito, muito, muito sérias. É isso que vale a pena. A gente, infelizmente, tem essa pandemia aí, mas, de qualquer forma, ela nos deu a oportunidade de valorizar esses meios. Certamente, depois que ela passar, nós ainda continuaremos usando lives, debates, mesas, porque vai muito mais longe do que naquela sala de 50, 60 pessoas que a gente costuma atuar. Então, muito obrigado e estou disponível, né? Eu sou Oswaldo Faustino, estou no Facebook, tenho um blog chamado Reflex Soul, Reflex e Soul de alma, né? Soul, né? Que é Reflexões de uma Alma Preta, e também escrevo muito, matéria para muita gente, e tenho 12 livros. Né? Eu queria até fazer como mostrando os livros aqui, mas não dá. Só para a galera que está acompanhando saber, eu perguntei aqui para o pessoal da Árvore Educação, e eles vão mandar todos os nossos contatos, até para vocês terem, né, aí guardarem enfim, né, manter contato, vai ser bem bacana. Então, depois a organização aí do evento vai mandar para vocês os nossos contatos. Edu? Fala bem rápido. Obrigado. Fala bem rápido, agradecer aqui o convite mais uma vez e dizer que eu me senti muito honrado de estar com Oswaldo, Janine, Lili, com o James, que está aqui conosco. Eu quero dizer rapidamente, eu coloquei uma foto hoje no meu perfil do Instagram, muito baseado nesse evento de hoje. É esse livro aqui do Mário Sérgio Cortella, Educação, Escola e Docência,
E embaixo ele escreve: novos tempos, novas atitudes. No momento aqui em que eu estava falando com o Oswaldo, eu disse que eu sou um cara muito otimista. O Cortella, ele tem um momento aqui na introdução do livro dele que ele diz isso, que eu quero terminar minha fala com esse pensamento para que a gente saia dessa nossa conversa aqui refletindo sobre isso. Ele diz assim: esses momentos graves significam, como sempre na história humana, a possibilidade de momentos grávidos. Sim, momentos graves também são momentos grávidos. Afinal de contas, toda situação grave contém uma gravidez, ou seja, a possibilidade de dar à luz uma nova situação. Só que em educação, muita gente enxerga só a gravidade do momento e não vê a gravidez que ela contém. E passa boa parte do tempo dizendo: eu queria voltar ao passado se eu pudesse, no meu tempo, recorrendo, portanto, a uma nostalgia muito negativa em relação àquilo que podemos de fato fazer em educação. Deixando bem claro, eu gosto de ser super justo com autorias. Quem disse isso foi o Mário Sérgio Cortella nesse livro. Eu coloquei lá no meu Instagram a foto dele hoje, porque eu quero terminar dizendo o seguinte: eu adoro participar de eventos de educação em que tenhamos do lado pessoas que pensem diferentes, que pensam diferente, mas eu gosto muito também de lembrar aquilo que eu disse sobre a palavra paradigma, mostrar-se, colocar-se ao lado, trazendo o jovem, trazendo o aluno de 12, 15, 18, 20, 25 anos para pensar junto com a gente também. Aquela imagem que eu trouxe lá no início, eu queria destacar, que a gente não ficasse só olhando para o retrovisor. Como diz esse texto do Cortella, olhando para trás. Vamos olhar para frente. Qual é a nossa próxima gravidez? O que a gente está querendo gerar em termos de movimento de educação? Eu saio desse encontro aqui super feliz, super grato, sabendo que a gente está fazendo um grande movimento, sim, para que a gente questione. A fala do Oswaldo foi muito importante sobre questionar o status quo. Isso é muito importante para o momento em que a gente vive. E por último, eu tinha deixado separado aqui, esse está sendo o livro mais lido no Brasil neste momento, da Djamila Ribeiro. Eu conheço a Djamila Ribeiro, já estive presente com ela em vários eventos, o Pequeno Manual Antirracista. Eu penso que a gente precisa, de uma forma, ler, estar perto, mostrar-se ao lado das pessoas que precisam ter a sua voz cada vez mais ouvida. Deixo aí essas duas sugestões de livros. Um beijo para todo mundo, obrigado pelo carinho aí de todo mundo, nos comentários, e as nossas redes estão aí à disposição, @EduVLLD, para quando vocês precisarem entrar em contato. Obrigado, Janine. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos e todas. Foi realmente uma honra, um prazer estar aqui. Obrigada a Gabriel, que organizou, que fez contato conosco, que nos ajudou a fazer a pauta, o roteiro, né, desse bate-papo de hoje, e toda a equipe da Árvore Educação. Quero deixar um textinho que eu gosto muito e repito desde a minha adolescência, focado aí em educação, que diz: estamos comprometidos uns com os outros. A porta ela é muito estreita, mas a gente só vai passar se levarmos uns aos outros. Educação se dá no coletivo, né? Não tem como a gente se dizer um indivíduo educado ou se comprometer a educar alguém se a eficácia dessa educação não se dá no coletivo. A gente precisa que toda a herança, né, tudo aquilo de bom que a educação produz, que isso seja devolvido como resultado para a sociedade. E esse nosso motor educação é o principal motor, né, o principal elemento para essa realidade aí, ainda um pouco distante, acontecer. Né? Então, quero agradecer a todos os educadores, mandar um abraço para todos os professores que fazem a diferença nas nossas vidas, que são aí o nosso eixo, a nossa base, né? E mandar um abraço. Eu sei que vocês estão passando por desafios enormes. Cuidem-se, cuidem da saúde física e mental e emocional, né? A gente, às vezes, cuida muito do físico, mas aqui precisa estar sã também, né? Precisa estar bem. Então, um abraço aí para todo mundo, viu? Foi ótimo, gente. Até breve, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.